Nesse vídeo você vai aprender o método Redação Mil Grau para conquistar uma redação impecável que aprova em vestibulares e concursos públicos. E finalmente pendurar aquele belo quadro na parede que muda tudo. Ser aprovado com uma nota de destaque. E quando você pendura esse quadro, o que vem é muito mais do que só uma nota alta. Vem a liberdade de parar de gastar com cursinhos, a chance real de passar de primeira, dormir tranquilo sabendo que a sua redação está no nível máximo, ser referência no grupo de estudos, ter um plano de estudos mais leve para outras disciplinas. Isso aumenta a sua chance de uma carreira bem prestigiada, desbloqueia a sua autoestima e você ainda ganha o respeito de quem um dia duvidou do seu talento, do seu potencial. E isso tudo começa com um método claro, direto e que finalmente te ensina a organizar e escrever suas ideias com confiança e dominar a estrutura exata que qualquer banca gostaria de ver. Então presta bem atenção aqui. Esse vídeo aqui é para você que está travado na redação e percebe que ela é o seu ponto fraco. Também é para quem já terminou o ensino médio e ainda não conseguiu entrar na faculdade. Para quem já tentou fazer ENEM, vestibular, concurso público e não conseguiu e percebeu que o que te faltou foi domínio de redação, de escrita. É para quem está estudando para vestibular de medicina, polícia civil, polícia militar, bombeiros, polícia federal, CNU, Concurso Nacional Unificado. E olha, se você é um iniciante que mal sabe começar um parágrafo, ou alguém que já escreve mais ou menos e quer sair da média para se destacar de verdade. Esse vídeo aqui é para quem já cansou de estudar redação todo ano e quer resolver isso aqui de uma vez. É para quem tem dificuldade de organizar as ideias e percebe que nunca vai para frente. Tenta e nunca vai para frente. É para quem precisa de uma nota alta para passar e não tem mais tempo a perder. Para quem quer um plano prático e direto com correção de verdade que mostra de fato a sua evolução ao longo do tempo. Mas principalmente é para quem acredita que pode mudar a sua vida através da educação e que só precisa daquela chave para destravar esse caminho. E olha, não sou só eu quem digo isso não, tá? O primeiro caso que eu vou trazer aqui para vocês é o da Yasmin. Ela foi uma das vencedoras do primeiro concurso de redação do estado do Tocantins, que apesar de ser da segunda série do ensino médio ainda, ela desbancou os alunos da terceira de escolas mais renomadas na cidade, porque exatamente seguiu o método passo a passo que eu ensino no método Redação Mil Grau. E o da Yasmin tem um depoimento dela gravado que eu vou mostrar para você aqui agora. Presta atenção no que ela vai dizer. Oi, meu nome é Yasmin e eu vou falar um pouco de como foi participar do concurso de redação do Detran. Bom, eu descobri através do meu professor na escola e de início eu não estava muito interessada, mas de acordo com que a gente foi estudando o tema e montando a primeira redação, o interesse cresceu, sabe? E esse processo foi muito bom, apesar de cansativo, de ter que escrever várias e várias vezes até que ficasse de um jeito bom para poder enviar. Foi um processo bom, onde eu aprendi muitas coisas sobre redação. A orientação que eu tive foi ótima. Eu tenho certeza que sem ela eu não teria chegado a esse resultado, porque eu aprendi muito sobre coerência dentro da minha redação, sobre como enxutar mais os dados, sobre como deixar a minha redação mais interessante de ser lida. Depois de todo esse processo, eu entreguei a minha redação um pouco mais tranquila. Eu não estava muito preocupada com o resultado que ia chegar, e mais confiante também. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri que tinha chegado ao segundo lugar. E descobri realmente que aquele processo todo valeu a pena. Foi muito bom e gratificante. E se você ainda não se convenceu com o depoimento da Yasmin, deixa eu te mostrar um outro depoimento, esse agora em imagem, da Ellen Vitória, uma outra estudante também de segunda série, que ao prestar vestibular, ela alcançou a maior nota da escola inteira. Uma escola, vale destacar, que tem 750 a 800 alunos. Para você ter noção do tamanho da escola, a escola tem 22 turmas. E das 22, 8 eram de terceira série e 8 de segunda. E mesmo assim, ela de segunda série desbancou a galera da terceira série e conseguiu, através do método Redação Mil Grau, alcançar a nota de 940 na redação do Enem de 2024. Bom, e se você ainda não se convenceu do método, eu vou mostrar mais um depoimento da Bárbara. A Bárbara também é aluna da segunda série do ensino médio. Eu estou mostrando esses alunos porque eles eram meus alunos de sala de aula mesmo. E eu faço questão de mostrar eles porque eles têm todo o potencial e prestígio comigo
por terem seguido exatamente o método da redação mil grau e alcançado as notas que alcançaram. E o caso da Bárbara é curioso porque ela me fez um depoimento de agradecimento muito bonito nas redes sociais, no WhatsApp, me agradecendo pela ajuda, pela instrução e tal. Eu vou mostrar para vocês aí agora também a imagem para vocês verem. Então, esses são só alguns exemplos de quem decidiu utilizar o método de redação mil grau ainda no ensino médio e que já colheu resultados aí que muita gente demora anos e anos e anos estudando para conseguir. Porque é simples, quando você entende o que a banca quer ver, domina a estrutura certa e treina com correção de verdade, a nota vem, a aprovação vem e a confiança só cresce junto. Mas talvez você esteja se perguntando quem é você mesmo aí do outro lado dessa tela para tentar me ensinar alguma coisa. E eu entendo que isso é normal, eu também estaria fazendo essa pergunta se fosse você. Eu já vou começar dizendo que eu não sou daqueles professores que nasceram escrevendo bem, não. Na verdade, minha relação com a escrita começou do jeito mais comum possível, que talvez seja igual à sua. Com medo, pavor da folha em branco, daquelas linhas limpas lá, e sem ideia nenhuma de como organizar o texto, achando que estava escrevendo um texto dissertativo argumentativo. Eu lembro até hoje de provas que eu fiz no meu ensino médio. Se não fosse tão triste, dava até pra sorrir. Era o quê? Era um tema bom, a proposta é boa, mas era redação. Nota bem mais ou menos. E eu vou revelar pra vocês, eu não tenho medo não. Minha nota era bem abaixo de 600, tá? Minha média era 400, 500. No máximo, quando eu ia bem, 600. Então assim, eu me via numa situação que a cabeça estava cheia de coisa, mas as ideias eram vagas. As palavras travavam. E aí eu tentava me concentrar, tentava pensar, refletir, não conseguia, não sabia, eu me achava perdido naquela hora, não conseguia entender nem o que eu estava fazendo ali. Hoje eu paro para pensar em como eu me sentia na época, eu estava completamente perdido. E na hora de receber essa nota, só vinha a nota baixa lá e aqueles comentários genéricos, né? Falta de desenvolvimento, proposta de intervenção vaga, tese confusa, ou introdução sem tese, ou texto sem tese. Mas o pior nem foi isso. O pior mesmo é o sentimento de frustração, de saber que eu podia mais, mas não sabia como mostrar isso no papel. Isso é decepcionante, isso é triste, isso é desestimulante. E a partir daí eu me revoltei de verdade com a escrita. Olha, eu vou te falar, não com o banco, mas comigo mesmo. Fiz um combinado comigo mesmo, um compromisso comigo mesmo, eu. E decidi que eu ia descobrir um jeito claro, lógico, e simples e direto, um passo a passo completo de como escrever uma redação perfeita. Algo que me trouxesse segurança. Não só para tirar nota boa, é óbvio, mas para me sentir seguro mesmo em qualquer situação onde a escrita fosse importante. Aí eu comecei a estudar tudo que era de texto, entender os tipos de texto, os tipos textuais, os gêneros textuais, como que se escreve o texto dissertativo argumentativo, me aprofundei sobre introdução, sobre argumentação, estrutura, correção, repertório, mas foi só quando eu parei de tentar decorar fórmulas prontas e comecei a entender o raciocínio lógico e técnico que tem por trás de tudo isso, por trás da escrita, que as coisas mudaram de verdade. Então nasceu aí o que eu chamo hoje de método redação mil grau. Um passo a passo completo construído a partir de quê? Da dor, da prática e daquilo que realmente funciona na vida real. Desde então eu passei num concurso público, onde estou nele até hoje, e comecei a desfrutar de uma nova vida. E essa nova vida com mais conforto, com mais qualidade, com mais segurança, com estabilidade. Eu consegui comprar um carro que atendia à demanda da minha família. Eu consegui morar numa região um pouco mais segura da cidade. Passei a dormir com ar-condicionado. Provavelmente como a maioria de vocês que estão aí do outro lado da tela. E hoje, depois de tantas histórias incríveis como a da Yasmin, da Bárbara, da Ellen Vitória, eu tenho uma certeza inabalável. Uma redação perfeita, ela não nasce, ela se constrói, ela é montada e nós montamos ela. E aí, cara, você pode estar aí na mesma situação que eu, talvez pensando, poxa, eu já tentei tanto. Aí a gente para pra pensar no que a gente faz tanto, né, nesse sentido. E você poderia dizer, já decorei conectivos, já assisti 1000 aulas no YouTube, fiz até umas redações soltas no domingo à tarde, mas quando chega a hora H, a hora da prova, eu travo, não consigo desenvolver, não sai. Ou pior ainda, né? Eu escrevo, e talvez só encheção de linguiça e eu fico com aquela sensação de que não tá bom, poderia ficar bem melhor, poderia ser melhor, mas eu não sei como. Já copiei
modelos prontos que não se adaptaram aos temas. Já tentei repetir redações nota 1000 sem entender o porquê delas receberem essa nota 1000. Já achei que escrever bem era ter letra bonita, palavras difíceis. E fiquei horas travado na introdução, sem saber o que fazer, sem saber como começar, como tirar a primeira linha da escrita, sem saber para onde ir. Eu já usei frases prontas, achando que isso ia impressionar a banca e eu ia subir a nota. Eu nunca entendi o que a banca realmente quer. E aí o medo me trouxe insegurança e aí na hora eu escrevi errado. Então, no resumo de tudo, eu não treinei com estratégia. Eu só escrevi e esperei dar certo. Era exatamente assim que eu me sentia também. Era assim que eu pensava também. Mas esse é o jeito errado. Mas não é porque você é preguiçoso ou porque não tem talento, não. Pode ficar tranquilo. É porque o jeito de ensinar redação, o gênero dissertativo argumentativo hoje no Brasil está quebrado. E eu vou te falar aqui uma verdade. O sistema de ensino no Brasil, de maneira geral, está quebrado, né? Infelizmente. Te jogam regras soltas, fórmulas engessadas, sem um tempo hábil e de qualidade, e esperam que você pegue o jeito sozinho. Só que ninguém, mas é ninguém mesmo, constrói um texto forte, coeso, conciso, contundente, com uma argumentação clara, precisa, justa e interessante desse jeito, com um monte de retalhos. Deixa eu te mostrar um jeito certo de fazer isso aqui. Presta atenção. O jeito certo começa com clareza, é a primeira coisa. Clareza do que é esperado na sua redação. Clareza do que é esperado de você na redação. Clareza de como organizar cada parágrafo, cada linha, cada período, cada argumento, cada ideia. Entendendo como a banca realmente quer receber o texto e como entregar isso, desenvolvendo o repertório sociocultural de forma inteligente, com consciência e de forma estratégica, começando uma redação com impacto e terminando ela com maestria. E eu vou dar uma pitadinha do método Redação 1000 Grau aqui. Usando uma das 6 senhas de entrada que a gente ensina lá no método, usando os 3 Fs que a gente ensina lá no método, recebendo feedbacks técnicos que realmente fazem você evoluir, construindo a sua escrita passo a passo, com prática, exercício, correção, ganhando força para enfrentar qualquer tema, sem medo e sem enrolação. E pensando nisso, que o método Redação 1000 Grau foi criado sobre 3 pilares importantes. Uma fundação sólida, onde você entende de fato como funciona uma dissertação argumentativa, e não é copiar modelo, é sobre saber de fato construir o seu texto com segurança, com qualidade, com autenticidade, com originalidade. O segundo pilar, uma estrutura guiada. Você segue uma lógica que vai te ajudar a entender todo o processo, desenvolver com confiança, desenvolver com força e concluir com estilo. É basicamente montar um quebra-cabeça. Basicamente é literalmente montar um quebra-cabeça. A diferença é que você usa técnica, confiança e tranquilidade para isso. E o terceiro pilar, a prática com correção inteligente. Porque escrever sem feedback é igual treinar na academia errado. Aqui você recebe uma análise técnica, sugestões reais de melhoria e ainda pode refazer com a nossa orientação, mesmo depois de ser corrigida uma primeira vez. E qual é o resultado disso aqui tudo? Você aprende a escrever com naturalidade e estratégia, sua redação se destaca mesmo em um tema difícil e o mais importante, você atinge o seu objetivo e se sente orgulhoso do que escreveu. Porque redação não é sobre decorar, é sobre dominar. E com o método certo, qualquer um pode escrever bem. O redação não é só um curso, é todo um caminho, uma jornada, direto para a nota que você merece. E ele foi desenhado para você sair do zero até chegar à nota máxima de excelência que é suficiente ou necessária para você ser aprovado no seu vestibular. E aqui está o que você encontra lá dentro. Eu tenho os 10 mandamentos da correção 1000 Grau, que é onde eu coloco tudo que você tem que seguir, as regrinhas básicas e aquela velha história de que o combinado não sai caro. Não é isso? Eu explico como vai funcionar o curso, né, do início ao fim, para você também. E no finalzinho desse módulo eu dou uma chamadinha aqui em você, faço um apelo para que você entenda alguma coisa básica aqui que você vai precisar, que é fundamental para a gente continuar e conseguir alcançar nosso objetivo. E aí, finalmente, a gente entra de fato nos conteúdos. O quarto módulo eu chamo ele de blocos fundamentais da escrita. Nesse módulo, eu tenho várias aulas separadas, mostrando situações, conceitos, fundamentos que estão por trás da escrita de um texto dissertativo argumentativo. Então, nesse módulo, eu tenho aulas sobre estrutura textual, sobre tipologia textual, coerência textual, coesão, operadores argumentativos, elementos anafóricos, catafóricos, concordância verbal, concordância nominal, translineação, enfim. Então, todas essas aulas elas fazem parte desse escopo de fundamento que existe por trás da redação 1000 Grau, ok?
Se você não estiver entendendo, se você estiver confuso, se sentindo confuso na hora de escrever a redação, provavelmente é porque você não entendeu essa base aqui, esse fundamento. E na hora que você entender essas dúvidas, essa confusão vai sair fora na mesma hora, tá? E aí o nosso próximo módulo, nosso quinto módulo, é um módulo de antecipação ao risco. Eu mostro para vocês como que os professores que vão corrigir as redações, eles querem que vocês coloquem lá o texto, né? O que que eles esperam de vocês? O que que ele espera de um aluno, de um estudante, de um postulante a uma vaga de concurso público na hora da escrita dissertativa argumentativa? Então tem todos os critérios e eu coloco ele aqui como situações ou riscos que nós devemos evitar na hora de escrever a redação, porque a gente já vai conhecer. Nada melhor do que ir para a guerra sabendo onde está cada armadilha, não é isso? Depois nós temos o sexto módulo, que é finalmente onde eu entrego o coração do método, ou o método de maneira, né, mais simples e direta de falar. Eu entrego o método Redação Mil Grau aqui, ok? No sexto módulo nós temos aulas sobre a introdução, montagem de panorama textual, nós temos aulas sobre as senhas de entrada, sobre uma tese perfeita, sobre os 3 A's da introdução, né, o começo da nota 1000, a introdução do desenvolvimento, os argumentos, as propostas de intervenção e tudo mais, certo? Então, tem todas essas aulas dentro do método, como que você coloca. Então, eu explico o que é, digo como você tem que colocar lá no texto, e depois desse módulozinho aqui, que é onde eu entrego a teoria para vocês, eu tenho um sétimo módulo, que ele não é menos importante que o sexto, certo? Porque é onde eu digo que eu seguro a sua mão. Eu mostro para você como que a gente pensa na hora de montar cada parte da redação. Então, eu mostro para vocês, eu fiz uma aula montando uma redação com vocês, desde o início, né? Então, eu mostro, por exemplo, nosso primeiro passo é o panorama textual. Então, eu mostro lá eu montando o panorama textual e vocês acompanhando na minha tela para entender o processo e na hora de fazer ficar mais fácil. E assim faço com todas as outras coisas, com a tese, com os argumentos, com o tópico frasal, com fundamentação teórica, com análise crítica, opinião, enfim, finalização do argumento, proposta de intervenção, enfim, todo passo a passo desenhado como se eu tivesse de fato do seu lado pegando na sua mão, ok? Esse é o sétimo módulo. E no oitavo módulo é um módulo mais burocrático, vamos dizer assim, que é onde eu coloco algumas propostas de redação para você treinar aí na sua casa, certo? Então não fique preocupado com o tema que você vai usar para treinar, para aplicar, para praticar, para mandar a redação para a gente, porque aqui vai estar algumas indicações para vocês. Eu tenho pelo menos 10 por enquanto e vou colocando aos poucos, vou colocando mais. E eu tenho um nono módulo, né? Que é o módulo que eu chamo de Oficina da Redação Mil Grau, que é onde eu coloco como você vai me enviar a redação, né? O canal de envio e recebimento da redação. E é como se fosse de fato uma parada técnicazinha ali para a gente fazer um reabastecimento, ou na verdade uma oficina, né? Vai consertar alguma coisa. Então você vai mandar lá o seu texto, a sua redação, eu vou receber, depois vou devolver esse texto também, e você vai pegar lá, ok? Então, no módulo Oficina da Redação, você tem essa parte aqui para a gente se comunicar, enviar e receber a redação, certo? E um dos últimos módulos, né, o penúltimo módulo, ele é um módulo de bônus, né, na verdade, onde eu mostro para vocês 3 vantagens de receber, aliás, de ter o método Redação Mil Grau, certo? Então, o primeiro é análises de redações, que eu vou liberar isso aos poucos, vou liberando aos poucos, ao passo em que eu faço análise de vocês, ao passo em que eu proponho desafios de análises de redações por aí. Eu tenho um bônus que é de repertório sociocultural da Constituição Federal, ok? Então, eu peguei a Constituição Federal, organizei todos os parágrafos, leis e princípios e fundamentos e organizei ela basicamente ali entre o que pode e o que não pode e coloco para vocês lá tudo organizado. Então, em temas que são dessa finalidade aqui, você pode usar esse artigo da Constituição. Em temas dessa outra vertente, você vai poder usar esse outro artigo. E aí tá tudo dividido, tudo organizado, você só tem que pegar, estudar e nunca mais se preocupar em como começar uma redação. E pelo menos da nossa carta magna você vai ter.
ok? E o terceiro bônus é também um material que eu produzi para vocês, que é um compilado de conectivos, né, direcionado. Então, eu tenho uma tabelazinha de conectivos onde eu coloco eles também organizados por sentido. Então, os conectivos que é para dar a ideia de continuidade, tá lá tudo organizadinho. Os conectivos que são de conformidade, tá lá também tudo organizadinho. E os conectivos que são de adição, tá lá tudo organizadinho. E quando eu quiser usar um conectivo de contradição, também tá lá organizadinho. E os conectivos de conclusão, tá lá também. Tá tudo lá, tudo destrinchado, tudo organizadinho. Você vai chegar aqui e vai pegar, vai estudar, vai ler, entender, aprender, guardar, memorizar e brilhar na redação, beleza? Essa é a parte de dentro do nosso curso por enquanto. Então, esse é o nosso curso por dentro, tá? E vale destacar ainda que você vai ter acesso ao treinamento completo com tudo que você precisa para escrever redações nota máxima, desde a base até a correção final. E agora a gente precisa conversar sobre o valor desse investimento para que você garanta o seu curso. Então vamos lá, para ser direto ao ponto, para você não perder seu tempo, eu não estou aqui para enrolar seu tempo, nem enfim, preço normal, sem desconto, para vender qualquer dia, qualquer hora, R$ 247 à vista. Boleto, Pix, cartão à vista, R$ 247. Prazo, você quer prazo? Eu divido até em 12 vezes de R$ 25,55. Esse é o preço normal, sem desconto, sem data comemorativa, sem nada. Para pensar aí no que você compra hoje com esses R$ 25. Esses R$ 25 você não lancha direito com a sua namorada se você vacilar. Mal dá para comprar uma coxinha com suco, né, para 2 pessoas. E eu torno esse custo barato exatamente para facilitar a sua vida, para possibilitar mais ainda a sua chance de garantir sua vaga e gabaritar a nota do Enem e do concurso público. Mas é claro que eu tenho uma promoção para você hoje. É uma oferta especial. Então, de R$ 247, o preço vai passar para R$ 222,30. Por que vai passar para isso? Porque eu vou dar um cupom de desconto para você agora, aqui nesse vídeo. Então, qual é o cupom de desconto, Thiago? O cupom de desconto se chama Milgrau, MILGRAU, Milgrau junto, 10. Botou lá o cupomzinho de desconto, ganhou 10% de desconto. O preço vai ficar a R$ 222 para você pagar no Pix, no boleto, de qualquer forma que você achar melhor aí. Mas eu quero dividir, eu não quero pagar isso. Então, dos R$ 25,55 ainda fica mais barato ainda. Vai ficar R$ 22,99 o preço da parcela. E esse pressão todo aí para você ter acesso ao curso imediatamente, na hora que você a compra no cartão de crédito e no Pix é imediato, né? Comprou, pagou, foi reconhecido o pagamento, você já recebe o seu e-mailzinho lá com os dados de acesso, você acessa a plataforma, entra lá nas aulas e já começa a assistir, já começa a entender o método Redação 1000 Grau. E até quando vai valer esse acesso, professor? Esse acesso vai valer por 1 ano, mais as atualizações. Então você tem 1 ano inteiro para garantir aí sua aprovação, 1 ano inteiro para aprender redação, para aprender a escrever um texto direito e a prova. Mais as atualizações que eu vou fazendo, né? O curso ele não para, ele é em movimento todo o tempo. Eu estou sempre reformulando as aulas, melhorando o conteúdo, melhorando o layout, trazendo uma condensação melhor. Daqui a pouco vai ter mais bônus, vai ter mais análises de redação. Mas aí de repente você deve estar se perguntando, mas aí eu vou comprar isso para garantir que eu tenho. Eu vou dar 2 garantias para você aqui para facilitar a sua vida, para facilitar a minha vida, para ficar tudo certinho entre a gente e não ter complicação nenhuma. A primeira garantia é a garantia normal do Código de Defesa do Consumidor. Então você tem 7 dias para olhar o curso, acessar as aulas, conhecer um pouco mais sobre mim, conhecer um pouco mais sobre as aulas. E se em 7 dias você não quiser, você está no seu direito pleno, né, no exercício pleno do seu direito, se você não quiser continuar com o curso. E aí lá na plataforma mesmo, automaticamente ela ressarce você. Se for em Pix, ela devolve seu Pix, se for em boleto, ela devolve o boleto, se for cartão de crédito, ela estorna o cartão de crédito. E eu nem sei quando isso acontece, eu não fico nem sabendo, eu só fico sabendo quando eu vou lá procurar o aluno e eu não vejo mais. Então essa é a primeira garantia, pra você não ficar com medo, pra não ficar com objeção. Compra, acessa, conhece, testa e vê se vale a pena. Se não vale a pena, pode vir aqui, voltar e dizer lá na plataforma, eu quero reembolso. A plataforma vai te reembolsar tranquilamente. E ela reembolsa 100%. E qual é a segunda garantia? A segunda garantia é uma garantia de eficiência, de qualidade do curso.
Se você está comprando esse curso aqui hoje, em 2025, é porque você quer fazer algum concurso público, é porque você quer passar no Enem, ou então em algum outro vestibular. E se você não passar no vestibular e mostrar pra gente que realizou o método, executou o método e não alcançou uma nota acima de 90%, renova o seu acesso e te dá mais um ano de graça, totalmente de graça, para você continuar aprendendo, para você continuar treinando, continuar enviando redação, continuar exercendo o pleno direito como aluno, e, enfim, certo? Então, fez o Enem, fez o concurso público, qualquer vestibular por aí, não conseguiu 90% da nota, nós renovamos o seu acesso por mais um ano. Então, não deixe essa oportunidade passar. Aproveita agora. Aproveita agora. Clica no botão aí para comprar, para garantir sua vaga, para começar com o pé direito esse concurso, para começar com o pé direito esse vestibular. E para a gente começar a se despedir aqui, eu quero só mostrar como que funciona por dentro do curso, dentro da plataforma, onde você vai ter o acesso, né? Onde você vai receber o acesso e o login lá da plataforma. Vou te mostrar como funciona por dentro aqui da plataforma. Lembra que eu mostrei para você agora há pouco, falei para você sobre a organização, e os módulos, blocos fundamentais da escrita, antecipando os riscos, né? Tá aqui as aulas, mapa da redação 1000 grau. Então vamos lá, eu quero mostrar para você como que é organizado, né, todas as aulas, como que você vai fazer. E é muito simples, não tem dificuldade nenhuma, não tem problema nenhum aqui na hora de acessar. Você vai receber todos os dados de acesso lá no seu e-mail. É importante você colocar um e-mail que você tem acesso, que você mais usa hoje em dia para ficar fácil o acesso para você e não ter nenhum problema, nenhuma complicação. E aí a imagem, hoje, por enquanto, você vai receber esse layout aqui, ok? Um layout super simples, fácil de usar, fácil de entender. O que que acontece aqui? Você tem você tem aqui uma barra superior que é só mesmo a questão de organização do seu perfil. Aqui você consegue olhar seus cursos e mexer no seu perfil, você acompanha o seu desempenho aqui, o seu nível de dedicação e o seu nível de avanço, né, de quantas aulas você assistiu até agora. Você consegue pesquisar por alguma aula temática. Vamos fazer aqui introdução. Eu acho as aulas de introdução aqui. Você consegue acessar isso tanto aqui pelo computador quanto por um aplicativo. Então tem o computador e tem também no aplicativo para você assistir no celular, se for mais fácil, né. E aqui do lado esquerdo eu tenho a aula, né, a aula vai estar acontecendo aqui. Eu vou estar conversando com vocês, vai estar, enfim, acontecendo tudo. E aqui do lado direito eu tenho essa colunazinha aqui, que é onde eu organizo as aulas e os módulos, certo? Então, cada módulo vai ter a sua parte aqui organizada, bem definida, bem estabelecida, e você vai poder acompanhar todas as aulas aqui, escolhendo, selecionando. Cada aula, quando você terminar cada aula, você vai conseguir marcar ela como concluída e acompanhar o seu desempenho, certo? Você tem, se eu escrever algum comentário, alguma dica, deixar algum link, deixar algum material, ele vai aparecer por aqui embaixo, tá? Embaixo do vídeo. E você pode também estar fechando aqui essa coluna e assistir a aula em tela cheia, né? Você pode avaliar a aula também. Isso é muito legal. Eu espero que você me dê esse feedback para avaliar cada aula, para eu entender como você, né, melhor aprende e se relaciona com os meus vídeos, ok? Então, eu abro e fecho as minhas colunas e é isso aqui, cara. Não tem mais do que complicar, não tem como complicar isso aqui, tá bom? Então, e eu ia esquecendo dois detalhes importantes, né? Primeiro que é o último módulo aqui embaixo, que é o módulo de atividades, né? Onde eu coloco para vocês aqui como que vocês vão treinar. Eu coloco um funcionamento aqui. Ó, você vai fazer isso por tantas vezes, isso daqui por tantas vezes, isso daqui por tantas outras vezes, certo? Então aqui nessa aula, nessa última aula aqui, eu planejo uma atividade, um exercício para vocês fazerem aí em casa e começarem a planejar suas redações e pensar e organizar direitinho. E o outro detalhe também muito importante é o suporte, né, por onde vocês vão conseguir falar comigo caso precisem, caso tenha alguma dúvida, né, e é importante que vocês entendam esse processo. Tá com dúvida, seja sobre o conteúdo, seja sobre o curso em si, alguma falha técnica, algum problema, me chama, manda uma mensagem para mim. Você consegue me achar no WhatsApp, pelo site lá da compra, ou pesquisando Redação 1000 grau aí na internet, você vai achar
no Instagram também. Mas se você não quiser fazer isso, vem aqui, ó, no seu perfil, clica nesse rostinho aqui, nesse ícone, e vai estar o meu e-mail. Você vai mandar um e-mail para mim aqui, ó, para me encontrar, Thiago, com H, viana.digital@gmail.com. E a gente espera de verdade que vocês entendam, que vocês queiram, que vocês desejem, que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês e que nós consigamos atingir nosso objetivo, que é entregar a aprovação de vocês na primeira redação, beleza? Agora, se você chegou até aqui, é porque você mesmo sente que pode. E além de poder, você merece escrever redações de alto nível. E a grande verdade é, você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa sofrer como eu já sofri, como outros já sofreram. Você não precisa andar pelas pedras para poder chegar no seu resultado. Eu já fiz isso por você, eu já consegui fazer isso, eu já preparei todo o método e você só precisa pegar o método, entender o método e aplicar o método. E é um método que é mais que um curso. Redação Mil Grau é um atalho comprovado para você destravar de vez na escrita, sem enrolação, com leveza e com método. Então, se o seu foco é passar, clica no botão aqui abaixo agora e não perde tempo. A sua próxima redação pode ser a mais poderosa que você já escreveu, a mais perfeita possível que você já escreveu. Então não perde essa oportunidade. Eu te espero lá do outro lado. Beleza? Bora gabaritar.